Estamos de volta. Estamos de volta. Vamos deixar só a galerinha entrar aqui. Ó, já estou vendo que a Amanda entrou. Tem mais. Ó. Amanda entrou, Diogo já está aí, a Flavinha também, Isabela, JP, Maria Eduarda de Oliveira, a Tainara, Vinícius Antônio. Ixi, agora já entrou um monte de gente. Me perdi. Júlia, Carolzinha, Vinícius, Rafael. Gente, eu vou contar uma fofoca para vocês, viu? Até que a galera entra aí. Carolzinha. Carolzinha é tipo uma sobrinha minha, porque o pai dela é como se fosse um irmão, viu? A gente tem uma amizade muito grande, Carolzinha. E quando eu dava aula em Araxá, eu almoçava na casa da Carolzinha. Então a Carolzinha, eu conheci ela desde bebezinho, gente. Bebezinho. Acho que eu já até peguei a Carolzinha no colo já. Bebezinha de tudo. E ela sempre foi lindinha desse jeito aí, ó. Sempre meiguinha, Carolzinha. A gente almoçava na casa dela, o Kaique era um pouquinho maior e a Carolzinha bebezinho de tudo. Um abração, viu, Carolzinha, para o seu pai, para sua mãe. Saudade de vocês, viu? É, peguei no colo, garotinha. Ô, gente, então vamos lá. Ó, vamos lá, vamos lá. É... Beleza. Gente, então vamos lá, ó. Eu tava aqui, deixa eu ver onde que eu tava aqui. É aqui, ó. Certo? Você entendeu por quê? Todos eles são angulares, todas elas são moléculas polares. Tá certo? Só que o único que faz ligação de hidrogênio é a água. Aqui nós temos dipolo permanente e ali nós temos a ligação de hidrogênio. Eu não sei se você vai enxergar direito essa próxima tela aqui, mas vale a pena mostrar. Ela não ficou muito clara, não, mas vale a pena mostrar para você. Gente, ó, na família 6A, eu tenho oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Aqui, ó. Você está vendo? O oxigênio ganha de todos. Na família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. O HF ganha de todos. Na família 5A, nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio. O NH3 ganha de todos. Tá? Por que esses três aqui ganham de todos? Porque eles fazem ligações de hidrogênio. A água faz ligação de hidrogênio, o HF também e a amônia também. Agora, na família 4A, carbono, silício, germânio e estanho. Gente, na família 4A não tem isso, porque na família 4A ninguém faz ligação de hidrogênio. Aí a massa que está prevalecendo, ó, quem tem maior massa tem maior ponto de fusão e ebulição. Milene, Oi. eu só vou continuar a minha aula, tá? Passar para a próxima tela, se você garantir para mim que você entendeu isso direitinho. Entendi. De boa? Ó, De boa. a água ganha dos demais porque ela faz ligação de hidrogênio. O HF ganha dos demais porque faz ligação de hidrogênio. O NH3 também. Já o CH4 não tem ligação de hidrogênio. Aí, quem tem maior massa, você vai ter maior ponto de fusão e ebulição. Beleza, garotinha? Ótimo. Bom, gente, eu tenho mais um exemplo. Por favor, me ajuda. Ó, aqui eu tenho o metoximetano e o etanol. Um é éter, o outro é álcool. A massa dos dois é a mesma porque eles são isômeros. Mas olha, dá uma olhadinha. O ponto de ebulição do éter é menos 24. O ponto de ebulição do álcool, 78,3. Gente, por que o álcool tem maior ponto de ebulição se eles têm a mesma massa? Por quê? Porque o álcool faz ligação de hidrogênio. E a ligação de hidrogênio é mais forte que a dipolo permanente que eu tenho no éter. E olha aqui, ó. Aqui, o ponto de fusão também aumentou. Ó. O ponto de fusão do álcool é maior que o ponto de ebulição. Então, veja o que acontece com o ponto de ebulição, acontece também com o ponto de fusão. Só tem uma exceção que daqui a pouquinho ela chega. E aqui outro exemplo, ó. O etoxietano, né, o éter sulfúrico, o éter comum e o butanol 1. Gente, um é éter, o outro é álcool. Os dois têm a mesma massa porque são isômeros. Mas dá uma comparada. Olha só, o ponto de ebulição do álcool é maior que do éter. Quem explica isso? Ponte de hidrogênio. O álcool faz ligação de hidrogênio e o éter não.
E aqui, gente, ó, o ponto de fusão do álcool é maior também, ó. Menos 90 é maior que menos 116. Olha, se você levantou a mão aí, é dúvida? Sobre o slide passado, Deixa eu como voltar. voltar ele? Opa, voltei. Pode falar. No caso da água, por que ela teria um ponto de ebulição maior do que o do HF? Porque nesse caso aqui, ó, deixa eu calcular a massa para você. Aqui eu tenho uma massa 20, aqui eu tenho uma massa 18. Só que o oxigênio, ele pode fazer. Deixa eu ver se eu volto aqui para te mostrar. Ó, você vai entender. É rapidinho, rapidinho. Ó, aqui vai ficar claro para você. Ó, aqui. A água, ela tem. Ela é. Ela faz com os dois lados, né? O HF só faz... Exatamente. Você entendeu? O flúor é mais eletronegativo que ela. Mas só que a água, ela tem 2 pares de elétrons não ligantes de um lado, 2 pares de elétrons ligantes do outro lado e mais 2 Hs positivos. Então, a água pode fazer até 4 pontes de hidrogênio com outras moléculas de água. Entendeu? Por isso que ela ganha do HF. Cara, como é interessante essas perguntas. Isso é uma coisa que ia passar batido. Se você não fala, eu nem ia lembrar. E essa é a explicação. No caso da água, como ela faz mais ligações de hidrogênio, ela vai ganhar tanto do HF quanto do amônio. Aqui, ó. Certo. Aí, ó. A água, ela ganhou tanto do HF quanto da amônia, porque ela pode fazer mais ligações de hidrogênio que os outros. Quanto à amônia, seria até normal, né? Porque pela ordem de eletronegatividade, o O seria mais eletronegativo. Mas exatamente. No caso do HF, seria estranho mesmo. Exatamente. Aí, entendi. Isso. Obrigado. E o O, a explicação é porque ele pode fazer até 4, né, interações de hidrogênio. Beleza, garoto. Obrigado a você. Ô, gente, agora, deixa eu te falar uma coisinha. Ó, presta atenção. Presta atenção. Aqui, gente, ó, aqui eu peguei moléculas com massas próximas e com interações diferentes. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, quer ver? Ó, eu vou pegar moléculas com mesmas interações. Então eu vou pegar, por exemplo, 2 moléculas que fazem ligações de hidrogênio. Ou 2 moléculas que fazem dipolo permanente. Ou 2 moléculas que fazem dipolo induzido. Então agora as interações têm que ser as mesmas, tá? Ok? Nesse caso, quanto maior a massa, maior o ponto de fusão, maior o ponto de ebulição. Entendeu? Deixa eu te explicar por quê. Quando a massa é maior, a interação entre as moléculas é maior. A superfície de contato é maior. Aí a interação, ela acaba sendo mais intensa. E para você separar essas moléculas, tem que dar mais energia. Por isso que aumenta o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Gente, então, por favor, guarda para mim. Ó, se as massas são próximas, quanto maior a interação, maior o ponto de fusão e ebulição. Agora, se as interações forem as mesmas, a molécula que tem maior massa, ela tem maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu peguei aqui só hidrocarbonetos, ó. Metano, etano, só hidrocarbonetos. Entre moléculas de hidrocarbonetos, você tem a dipolo induzido, força de Van der Waals, tá? E olha só o que está acontecendo, ó. O metano tem um carbono só, massa bem pequena, ponto de ebulição dele menos 164. O etano, a massa cresceu, a massa aumentou, o ponto de ebulição aumentou, tá? Você está vendo, ó? Vai aumentando a massa e vai aumentando o ponto de ebulição, ok? O Wellerson. Oi. Qual que é a explicação para isso mesmo? Quando você tem mesma interação, aumentando a massa, aumenta o ponto de ebulição. Qual que é a explicação para isso? As moléculas ficariam mais próximas entre elas devido à sua maior massa mesmo. Isso, maior massa, maior superfície de contato. Aí a interação entre as moléculas é maior, porque tem mais área para uma encostar na outra. E isso faz com que aumente o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Certo. Beleza ou não? Beleza. Gente, eu estou assim, sendo bem tranquilo com vocês, né? Bem de boa, porque essa matéria, nossa senhora, você tem que saber isso direitinho, viu? Tá? Agora, vamos supor
que eu tenha moléculas com mesmas interações e massas próximas. Certo? Então, agora é mesma interação e mesma massa. Gente, quanto mais radicais tiver na molécula, menor o ponto de ebulição e menor o ponto de fusão. Então, quando você coloca radical no composto, abaixa o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Gente, eu vou chamar aqui, mas eu sei que muita gente não tem, né? Não tem microfone, às vezes não dá para participar. Marília, por exemplo. Marília, você está com microfone ou não? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Marília. Que notícia boa, gente. Você sabe que eu aqui, eu não consigo saber se o pessoal tem ou não microfone. Gente, e outra coisa também que eu respeito muito, tem aluno que gosta de participar e tem aluno que não gosta de participar. Tá? Então, quando eu chamo e você não gosta de participar, você finge que não tem microfone. Ou você liga o microfone e fala, Cláudio, eu não quero participar. Tá ok? Marília, você pode participar? Posso? Bom dia para você. Para você também. Foi tudo bem de final de semana ou não? Tudo certo, e você? Graças a Deus. Marília, eu estou dizendo o seguinte. Quando eu tenho duas substâncias e essas substâncias têm suas moléculas com mesmas interações e massas próximas, eu estou dizendo que o radical ele diminui o ponto de fusão e ebulição. Você tem uma noção por que isso acontece ou não? Você tem um palpite por que isso acontece ou não? Por causa da área? Exatamente. O radical, ele vai atrapalhar o contato, certo? Então, a área para ter a interação vai ser menor, porque o radical está atrapalhando. Marília, deixa eu ver se eu tenho uma tela aqui para mostrar isso. Eu não sei se eu tenho. Não, aqui eu só tenho assim, ó. Quanto maior a ramificação, menor a superfície das moléculas, menor a área, que ela acabou de falar. Aí, menos pontos de contato eu vou ter entre as moléculas. Menores serão as forças intermoleculares, menores a temperatura de fusão e ebulição. Então é isso mesmo, Marília. Se eu colocar radical, esse radical atrapalha a superfície entre as moléculas, a interação entre as moléculas. E aí diminui o ponto de fusão e ebulição. Ok? Marília, tranquilo? Certinho. Obrigado, viu? Gente, deixa eu ver o que eu tenho na sequência. Peraí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nossa, gente. Olha que tela bacana. Ela ficou meio clarinha, mas ela tá... É bem legal. Olha para mim aqui, ó. Aqui eu tenho o pentano. É um composto que tem cadeia normal, ó. Cadeia normal. Aqui eu tenho 2-metilbutano. O 2-metilbutano, ele é isômero, né? Tem o mesmo tanto de carbonos, só que eu coloquei um radical. Gente, a hora que eu coloquei o radical metil, dá uma olhada, ó, caiu o ponto de ebulição da substância. Aí eu fiz o neopentano. Neopentano é o dimetilpropano. É isômero. Esses três compostos aqui, ó, têm a mesma fórmula molecular, são isômeros. Você viu? Quando eu coloquei mais um radical, caiu mais o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tá ok? Então, ó, quando eu coloco radical no composto, cai o ponto de ebulição dele. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo isso daí ou não? Gabizinha, entendeu isso de boa? Entendi, Claudinho, tá certinho. Deixa eu ver o que eu tenho. Gabizinha, olha o que eu tenho aqui agora. Isso daqui é o butano, esse aqui é o metil. Esse 2 aqui não precisa, né, Gabi? Poderia ser só metilpropano, mas não tem problema colocar o 2. É um exercício, tá? Você tem que dizer para mim, primeiro, que tipo de interação eu tenho entre moléculas de butano e entre moléculas de metilpropano. Qual é o tipo de interação? É de polo induzido. Porque as moléculas são? Apolares. Excelente. Agora, eles têm a mesma fórmula molecular porque são isômeros, ok? Uhum. Agora, qual dos dois você acha que vai ter maior ponto de ebulição e fusão? Qual dos dois? Vai ser o butano. Isso.
Porque quando a gente coloca radical, cai o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Uhum. Beleza? De boa? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Ai, caramba. Eu lembrei e acabei esquecendo. Deixa eu só ver. Ah, que tipo de isomeria, a gente vai estudar, né, no sábado isso daí, tá? Mas que tipo de isomeria nós temos entre butano e metilpropano? De cadeia? Exatamente, porque eles têm mesma função, só que um tem cadeia aberta e normal, o outro tem cadeia ramificada. Tem diferença na cadeia? Excelente, excelente, Gabi. Muito obrigado pela participação, viu? De nada. Deixa eu ver o que eu tenho agora. Gente, esse aqui eu não sei se você vai. Ah, aqui é legal, ó. Nossa, esse aqui é legal. Deixa eu só me chamaram no chat aqui, deixa eu ver se tem pergunta. Isso, garoto! Beleza, beleza. É isso aí, garoto. Gente, ó, se esforça para entender essa tela aqui para mim, por favor. Faz um esforcinho. Olha aqui. Eu coloquei substâncias e a estrutura, a massa molar, a força intermolecular e o ponto de ebulição. Vamos dar uma comparada. No pentano, nós temos um hidrocarboneto. Tem cadeia reta e o ponto de ebulição deu 36,3. Ok? A propanona tem uma massa menor do que o pentano, só que a temperatura de ebulição dela é maior, 56. Qual que é a explicação? O pentano é dipolo induzido, né? A interação dipolo induzido, porque ele é apolar, todo hidrocarboneto é apolar, e a propanona é dipolo permanente. O dipolo permanente, ele é mais forte que o dipolo induzido. Então, mesmo com uma massa menor, ele vai ter uma temperatura de ebulição maior. Aí veio o hexano. Gente, vamos comparar o pentano e o hexano, só os dois. Pentano e o hexano. Eu tenho dois hidrocarbonetos, ok? Os dois têm dipolo induzido porque são apolares. Por que o hexano ganhou? Por que ele tem maior ponto de ebulição? Porque ele tem maior massa. Quando eu tenho mesma interação, né? Quem tem maior massa vai ter maior ponto de ebulição. Agora, por que o butanol 1 ele ganhou por enquanto de todo mundo? Por quê? Porque ele faz ligação de hidrogênio. Agora, gente, esse daqui eu vou precisar de alguém. Milene, por favor. Compareça, Milene. Oi. Agora, o ácido etanóico, ele tem uma massa menor que o butanol, tá vendo? Ó, ele é 60, o butanol é 74. Mas o ácido etanóico, ele ganhou do butanol. Como é que você explicaria isso? Porque ele tem ligação de hidrogênio e ligação permanente, de polo permanente. Isso faz com que ele forme moléculas Dímeras. Isso, moléculas dímeras. Toda vez que eu tenho um ácido carboxílico, você precisa lembrar que ele faz ligação, ele faz molécula dímera. Uma molécula cola na outra. Isso faz com que a massa dele aumente muito. Então é como se você estivesse dobrando a massa. Aí ele ganha, mesmo tendo uma massa menor individualmente, ele ganha de quem tem uma massa maior individualmente. Beleza, gente, beleza. Ah, gente, agora chegou aqui num ponto crucial. Esse daqui eu também preciso ter uma participação. Gente, eu vou chamar aqui, mas eu não tenho certeza que vai ter microfone. Eu não tenho certeza se vai ter microfone. Mas vamos tentar, né? Vinícius. Oh, quem? Vinícius Amuí? Então vamos lá. Atendendo a pedidos, Vinícius Amuí, bom dia. O cara tá dando golpe aí. Tá bom, tá bom. Não tem microfone. Ô, Vinícius Antônio. Ei. Tainara, você tá com microfone? Tainara? Thaís, você tá com microfone? Celton, você tá com microfone?
Rafael Borba, você está com o microfone. O Paulo Magno está com o microfone. Não? A gente tá me dando golpe, hein? A Marina Marçal está com o microfone. Não? Marília, você eu sei que está com o microfone. Você já participou hoje. Só se ele quebrou, mas não aconteceu isso não, né? Ai, Cláudio, não. Marina, desculpa, Marília, eu quero que você... Nossa, se você acertar isso aqui, eu vou ficar muito feliz. Marília, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o cis 1, 2... Marília, você lembra de isomeria cis-trans? Mais ou menos. Nessa apostila ainda, eu vou estudar isso, tá? Mas assim, só para você dar uma lembradinha, quando a gente tem uma dupla entre carbonos e nos dois carbonos nós temos ligantes diferentes, a gente diz que o composto apresenta isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. A gente vai estudar isso nessa própria apostila, na outra frente, tá? Sábado já começa a estudar isso daí. Agora, Marília, quando os ligantes estão do mesmo lado, se você passar um plano aqui no meio da dupla, os ligantes ficam do mesmo lado. Você chama esse isômero de cis. Se você passar o plano e os ligantes ficarem lados opostos, você chama o isômero de trans. Ok? Agora, eu vou fazer uma coisa aqui, Marília. Veja se você consegue concordar comigo. Deixa eu pegar o trans primeiro. Vai ter um vetor apontando para o cloro, ele vai apontar para cá, para baixo, certo? E vai ter um vetor apontando para o cloro lá para cima. Esses dois vetores, Marília, eles vão ficar na mesma direção, ó. Um vem para baixo, o outro vai para cima na mesma direção. Só que eles vão ter sentidos opostos. Esses vetores vão se anular. Por isso que eu digo que essa molécula aqui é apolar. Marília, você conseguiu enxergar o que eu te mostrei? Aham. Agora, olha o outro, o cis. Vai ter um vetor apontando para esse cloro aqui. Vai ter um vetor apontando para esse cloro. Só que agora os vetores não vão se anular porque eles não têm direções opostas. Tá? Então, a soma desse vetor aqui com esse dá diferente de zero. Por isso que a molécula é polar. Agora, lá no trans, um vetor anula o outro, a molécula é apolar. Marília, eu quero saber de você o seguinte. Quando a molécula é apolar, que tipo de interação eu tenho entre elas? Dipolo induzido. Quando a molécula é polar, que tipo de interação eu tenho? Dipolo-dipolo. Quem é mais intensa? É dipolo-dipolo. Então, essa substância aqui, ó, a cis, ela vai ter, deixa eu só mostrar aqui para você, ó, ela vai ter dipolo permanente, foi o que você falou, dipolo permanente. A trans, que é a polar, é dipolo induzido, certo? A dipolo permanente é mais intensa. Então, o ponto de ebulição da substância cis é maior que o ponto de ebulição da substância trans. Marília, beleza? Aham. Beleza? Só que agora eu vou te falar uma coisa, eu tenho quase certeza que você vai ver isso pela primeira vez na sua vida. Até agora, o que acontecia com o ponto de fusão, acontecia com o ponto de ebulição. Quando o ponto de fusão cresce, o ponto de ebulição também cresce. Legal? Só que nesse caso aqui, Marília, é exceção. O cis, ele tem ponto de ebulição maior que o trans. Ou seja, seguiu a regra. Quem tem maior força tem maior ponto de ebulição. Só que agora vai mudar, Marília. O ponto de fusão do cis é menor que o ponto de fusão do trans. Isso só acontece no cis-trans. Em todos os casos, quando aumenta a ebulição, aumenta a fusão. Só que quando é cis-trans, o cis ele tem maior ponto de ebulição, ok? Mas o trans ele vai ter maior ponto de fusão. Você tem ideia por que isso acontece, Marília, ou não? Vixe, não sei. Não, né? Eu vou te falar.
Eu vou explicar, depois a outra tela tá escrito, tá? Deixa eu te mostrar. O ponto de ebulição é a passagem de líquido para gasoso. Agora, o ponto de fusão é a passagem de sólido para líquido, ok? Agora, Marília, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Ó, a molécula trans, ela é mais simétrica do que a molécula cis. Se você passar um plano aqui, ó, vai ficar assimétrico. Os dois cloros vai ficar do mesmo lado. Aqui não, ó, se você passar um plano, fica um de cada lado. Aqui você tem uma simetria maior. Me ajuda. Quando eu tenho uma substância trans no estado sólido, como a molécula é mais simétrica, elas vão ficar mais coladinha uma na outra. Como a simetria é maior aqui, na trans, no estado sólido, elas vão ficar mais justapostas. Uma molécula fica mais justaposta a outra molécula. Ok? Então, por causa da maior simetria da molécula trans, a molécula ela gruda mais uma na outra, aí você vai ter o maior ponto de fusão para ela. Mas a ebulição é líquido passando para gás, essa simetria já não interfere em nada. Então, o ponto de ebulição continua normal, mas o ponto de fusão aí muda, a trans é maior. Marília, eu consegui te explicar isso? Aham, entendi. Isso só acontece no cis-trans e o empacotamento, a gente chama de empacotamento, né? O fato dela ficar mais justaposta. Esse empacotamento é só quando passa de sólido para líquido. O empacotamento é só no estado sólido que ele vai interferir. Por isso que no estado líquido, né, o ponto de ebulição continua exatamente o mesmo. Marília, obrigado pela participação, viu? Imagina. Agora eu tenho aqui a explicação para isso. E eu vou te mandar. Deixa eu ver, só um pouquinho aqui, para de repente ter alguma pergunta. Tadã, o Celto está sem microfone, o Rafael também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu entendi aqui o que você está falando aqui, o Ellerson. A estabilidade da própria molécula não tem a ver isso. Eu pensei em relação Ah, a ela ser apolar, né? Então ela não tem tanta reatividade com outras, mas não faz sentido. Justamente. Em termos de estabilidade aqui, não é muito grande, porque as ligações que você tem aqui, elas são as mesmas, na verdade, né? E a energia de ligação, ela vai ser exatamente a mesma. Então, pensar em termos de estabilidade não é legal. Agora, o Ellerson, ficou claro para você por que o trans ele teria maior ponto de fusão ou não? Ficou, porque quando a molécula sofre fusão, né, ela precisa se aglutinar melhor. E no caso, por causa da simetria que existe entre essa trans, é mais fácil, já que quando for ebulir, vai ter espaço suficiente para elas espalharem, que vai acontecer o contrário. Fechado. É isso aí. É isso aí. A gente chama isso daí, o Ellerson, de empacotamento. Então, no estado sólido, a substância trans, por ser mais simétrica, ela tem um empacotamento mais perfeito. Tá? A justaposição entre as moléculas é mais perfeito, o empacotamento é mais perfeito. Por isso que separar moléculas trans de sólido para líquido, você precisa gastar mais energia. Agora, na ebulição, esse empacotamento já não interfere, aí quem tem a maior interação intermolecular tem o maior ponto de fusão e ebulição. Ok? E aqui, gente, ó, tá a explicação. Olha lá, ó. Finalmente, o empacotamento das moléculas também deve ser analisado. Mas lembre-se, o empacotamento é analisado apenas para a temperatura de fusão. Ok? Aqui eu tenho 1,2 de bromo cis e o trans. Gente, vamos comparar primeiro a ebulição. Ó, a ebulição do cis é maior que do trans, porque o cis é dipolo permanente e o trans é dipolo induzido. O ponto de ebulição do cis é maior. Só que o ponto de fusão do trans é maior. Aí, ó, menos 6 é maior que menos 56. Quem explica isso? O empacotamento no trans. Para separar moléculas sólidas
do trans precisa dar mais energia porque as moléculas estão mais bem empacotadas. Olha lá, ó, a temperatura de fusão do isômero trans é maior, pois a maior simetria da molécula possibilita um melhor empacotamento dessas moléculas. Gente, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Ah, alguém quer fazer alguma pergunta aí ou não? Não? Pessoal, eu assim, rigorosamente falando, não tem mais 10 minutos ainda, né? É até 10 para as 11. Então eu vou continuar. Ó, agora, sobre densidade, viu? Densidade, isso não tem importância. Só tem uma coisa importante que daqui a pouquinho eu te falo. Ó, geralmente, os compostos orgânicos, eles são menos densos que a água, normalmente. Tem caso, por exemplo, os aletos, eles são mais densos que a água. Mas a regra diz que, geralmente, os compostos orgânicos são menos densos que a água. Olha lá, ó. Geralmente, compostos orgânicos são menos densos que a água. Gente, mas o que eu preciso que você saiba é isso daqui. Ó, hidrocarbonetos. Todos eles são menos densos que a água. Então, se você pegar gasolina misturar com água, a gasolina fica em cima. Se você pegar óleo diesel misturar com água, o óleo diesel fica em cima. Quando o petróleo ele cai no mar, ele fica em cima. Porque hidrocarboneto é sempre menos denso que a água. A água tem densidade 1 grama por ml. Os hidrocarbonetos, sempre densidade menor que 1 grama por ml. Mas isso daqui, gente, é muito difícil cair, viu? Porque à medida que eu aumento a cadeia, eu posso mexer na densidade. Então, eles não costumam mexer com isso, não. A gente agora vai falar sobre isso. Nossa Senhora. Isso daqui é extremamente importante. Pode pegar a prova do Enem aí, todas caíram isso daqui. Solubilidade. Tem uma regra de solubilidade. Milene, você lembra aqui que diz a regra de solubilidade? Não. Semelhante? Dissolve semelhante. Tá. Isso, menina. A regra... Não, é isso. Ó, quando você vai analisar a solubilidade de uma substância em outra, você tem que lembrar dessa regra. Semelhante dissolve semelhante. Essa é a regra de solubilidade. Tá, Milene, mas o que isso quer dizer? É que polar dissolve polar e apolar dissolve polar. Isso. E polar não dissolve a polar. Entendeu? Então, ó, dizer que semelhante dissolve semelhante significa dizer que molécula polar consegue dissolver outra molécula polar. Molécula apolar dissolve outra molécula apolar. E a polar não dissolve a apolar. Beleza, gente, beleza. Marissa, você está com o microfone, Marissa? Não? Não tá, não tem problema. Só a sua presença aqui já me faz feliz, viu? Deixa eu ver, Marina, eu já perguntei, tá? Maria Eduarda de Oliveira, tá com o microfone? Maria Eduarda Gouveia. Tem 3 Maria Eduarda. Tem alguma Maria Eduarda das 3 aí que tem microfone? Só para falar um oi para mim. Eu não vou fazer pergunta, não. É só para falar um oi. Oi, Claudinho. Maria Eduarda, bom dia. Bom dia. Ó, eu não vou... Eu só queria que você me falasse um bom dia, queria que você me falasse um oizinho, né? Mas eu posso aproveitar e fazer uma pergunta de leve ou não? Pode. Então tá. Ó, eu quero que você tenta lembrar para mim 2 moléculas polares. Água e HF? Excelente, garota. A água e o HF, 2 moléculas polares. Inclusive, as 2 fazem ligações de hidrogênio. Então, além das 2 serem polares, as 2 são muito semelhantes, porque as 2 fazem ligações de hidrogênio. Então, Maria Eduarda, se eu colocar o HF na água, vai dissolver? Vai. Porque eles são semelhantes. Vai dar uma mistura homogênea. Ok? Você está lembrando de uma molécula apolar aí ou não?
Ai, deixa eu pensar. Qualquer molécula apolar. Pode pensar. Qualquer molécula polar que você lembrar, vale. Metano. Excelente. Todo hidrocarboneto... Você ia falar mais um? Todo hidrocarboneto é apolar. Então, metano serve. Fala mais outro, então, apolar. Propano. Isso. Então, eu vou pegar propano líquido e metano líquido. Vou misturar os dois. Vai dar uma mistura homogênea, porque eles vão se um dissolve o outro, porque eles são apolares. Agora, se eu pegar o metano, Maria Eduarda, e misturar com a água, vai misturar ou não? Metano e água, eles vão formar uma mistura homogênea? Não. Não, porque você está misturando polar com apolar. Oh, muito obrigado pela participação, viu? De nada. Uma ótima semana para você. Para você também. Ô, gente, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, exercício. Ixi, peraí. Exercício. Compare a solubilidade em água dos compostos abaixo. Wellerson, comigo aí, filho. Oi. Eu tenho o metanol e tenho o etanol. Você tem que dizer para mim qual dos dois é mais solúvel em água. Mais solúvel da letra A. Metanol. Isso, metanol. Porque quando eu aumento a cadeia carbônica, diminui a solubilidade. Então, A, o metanol, é mais solúvel que o B. Agora, eu vou pegar o etanol e o etanodiol. Qual dos dois é o mais solúvel em água? Etanodiol. Isso, porque ele vai ter dois grupos funcionais, ele vai ter duas partes polares, então ele é mais polar que o etanol. E quanto mais polar, mais solúvel em água é a substância. Então D é mais solúvel que C. Ô, Elerson, não é bem sossegada essa matéria? É, tranquilo. Tem que fazer os exercícios propostos da apostila, viu? Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho duas vitaminas, né? O professor Dioto fala isso. A vitamina A, que é o retinol, e a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Tá aqui. Eu quero saber... Deixa eu voltar. A Carolzinha, eu não lembro se ela está com o microfone. Eu acredito que não, né, Carolzinha? Tô sem microfone, Claudinho. O velho truque, né? Carolzinha, então pode usar... Pode falar aí sem microfone mesmo, tá? Qual dessas duas moléculas aqui você acha que é mais polar? Mais polar é a vitamina C. Isso, porque ela tem mais centros polares, não é? Ela tem mais coisa, mais elemento eletronegativo. Então ela é mais polar. A vitamina C é mais polar que a vitamina A. A vitamina A, ela tem aqui uma hidroxila que é polar, mas a grande maioria da estrutura dela é apolar. Certo? Então, Carolzinha, se ela é mais polar, a vitamina C, você acabou de falar, ela vai ser mais solúvel em água do que a vitamina A. Beleza? Beleza. Aí, Carolzinha, calma que não acabou, viu? Eu não sabia que você tinha microfone, viu? Eu quero saber o seguinte, a vitamina A, ela é mais solúvel em água ou em gordura? A vitamina A? Mais solúvel em gordura. Gordura, você lembra que eu posso falar também lipídio, não é? Se ela é mais solúvel em gordura, você lembra o termo que a biologia usa para essa vitamina A? É lipofílica? Não, Isso! Pode falar lipofílica ou pode falar que ela é lipossolúvel. Lipossolúvel. Vitamina lipossolúvel é a vitamina que tem mais parte apolar dentro de si. E aqui é solúvel em água, é a hidrossolúvel. Carolzinha, tranquila ou não? Certinho. Beijão para você, viu? Obrigado pela participação. Nada. Gente, deixa eu ver se eu tenho mais... Não, acabou. Acabou e acabou a aula. Aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Sabadão, você já vem para a aula com a sua apostila 3 em mãos, porque eu vou fazer os exercícios de fixação. Gente,